Estamos no programa Todo Santo Dia, um programa de direcionamento emocional e espiritual. Meu nome é Andresa Carício, eu estou aqui hoje num local lindo e com uma pessoa maravilhosa. Estamos no Instituto Liman, um instituto que é de desenvolvimento emocional, toda essa parte maravilhosa, e foi criado um espaço, que inclusive vocês vão ver aqui. Hoje eu estou com nada mais, nada menos que Luigi Baricelli, para conversar sobre espiritualidade e emoção. Olha que prazer, gente. Luigi, muito obrigada pelo seu convite, de você estar aqui junto conosco. Imagina, hoje. pô, o prazer é meu, que delícia. A Andressa é uma irmã querida e, assim, um chamado desse não dá para negar, né? Uma pessoa fantástica, espiritualizada desse jeito, não dá para negar, né? Não pode, é pecado negar. Nossa, eu estou tão feliz e eu tenho certeza que todo o nosso diálogo vai ajudar muitas pessoas, porque hoje eu gostaria de conversar com você sobre situações do cotidiano que muitas das vezes machucam e que é importante nós sabermos lidar com cada uma delas. Então eu vou trazer alguns temas que eu gostaria de saber como você, que é uma pessoa tão espiritualizada, que tem um equilíbrio emocional, como que você, diante de cada situação, você lida. Então, no nosso Todo Santo Dia, nós temos inúmeros desafios, problemas, precisamos resolver conflitos. E eu gostaria de saber de você, quais são as primeiras atitudes e o que você coloca em prática quando bate uma dificuldade à sua porta? Inclusive, você teve uma experiência muito próxima agora, não é, Luigi? Com a Andréia, com tudo isso. Então, eu queria Cara, saber... tem todos os dias. Sim. Acontece todos os dias. Se não souber lidar todos os dias com todas as situações, você pega o tapete e começa a botar o lixo debaixo do tapete, aí depois é pior para resolver, né? Então, esse é o grande problema, né? A gente fica deixando assim, você levanta o tapete, bota... Daqui a pouco você está com um buraco. E aí você tem que fazer um buraco para caber tanto lixo que você deixa lá, né? Então, são processos de aprendizado que você tem que entender. Mas aí fala, pô, uma processo de aprendizado, todo mundo me fala isso, Lud, como é que resolve isso? Está abstrato esse negócio. Cara, é simples assim. É você analisar o que está acontecendo. Aí você fala, estou passando um problema X. Vai lá, você trouxe uma coisa que eu vivenciei agora, que foi a Andréia, minha esposa. Ela foi diagnosticada com câncer de mama. E assim, 15 dias depois ela estava sendo operada. Em uma semana que ela falou com o médico, estava sendo operada. Já resolveu tudo. Na mesma semana que ela foi operada, eu operei aqui do meu cotovelo. Então assim, estava quebrado, eu não sabia, 5 meses. Então assim, como você encara determinada situação, o como você está sentindo naquele momento. Tá? Ou a forma que você sente te libera para uma coisa. No caso, quando eu sofri o impacto da notícia, né, você perde o chão de um momento, falou, opa, o que é isso? Que inimigo a gente tem que vencer? Aí, partir para a sobrevivência. Partir para a sobrevivência são alguns pilares que são importantes das nossas vidas, a gente botar energia. Esse daí é do indivíduo dela e da família. Então, assim, eu tenho que cuidar dela, essa é a minha prioridade, não tem outra coisa que eu não vou fazer a não ser isso. Então, eu esqueço tudo, renego qualquer coisa para poder cuidar disso e vencer essa batalha. Tanto é que ela está curada, não precisa fazer químio, não precisa fazer radioterapia, porque a gente foi preciso, a gente acreditou em todos os processos, apareceram as pessoas certas, porque a gente estava focado em realizar. Internamente, o que acontece? Como tem esse processo de sobrevivência, todo mundo sabe desse processo de neurociência, do sistema nervoso central, que joga cortisol, que é sistema de defesa. Eu estava cortisol lá em cima, né? Então imagina, estava sobrevivência pra caramba. Também que eu fiquei bem inchado depois, tudo bem que eu comi, bebi um pouquinho também, mas o inchaço vem do cortisol, né? Muito do cortisol que você joga no teu corpo, você fica inchado também, né? O estresse, o nervoso. Então, depois que passou a calmaria, aí começa a vir parece a tempestade, né? O que você botou por debaixo daquele processo para poder sobreviver, apareceu, e você fala assim, não renegar aquilo, né? Você trabalhar aquilo, ver qual é a verdade, por que apareceu aquilo. Então, quando você analisa de onde vem, de repente não é de um ponto que você fala assim, poxa, eu estou assim por causa que a Andréia teve o câncer de... Não, eu resolvi aquele problema, já não tem mais aquele problema. Então, da onde que vem agora isso daqui? Então, foi de um susto anterior, assim, de alguma coisa anterior que me levou esse gatilho, que é
perda. Quais são as perdas que eu tive na minha vida e que trouxeram esse gatilho? Então você vai analisando lá atrás, e eu falei assim, mas isso é verdade ou é justificativa? E aí você vai indo, até você encontrar, e aí você reescreve aquela história que você passou, e escreve a história que você quer fazer. É simples assim. Entendeu? Olha, você falando, me veio algo muito forte aqui no meu coração, que é a repaginação e você passar a limpo, como você falou, o olhar para o passado. Porque muitas das vezes na nossa vida existiram situações que a gente ficou no passado e a gente precisa olhar para aquelas situações para nós, com o olhar de adulto agora, devolvermos aquilo que não soubemos, não tivemos a capacidade de fazer naquele momento. Então, esse olhar cuidadoso, foi bonito que você primeiro falou do cuidado que você teve para com ela. Então, foi uma conexão total com o momento presente, de dizer, eu não vou me ocupar com o que pode acontecer. Isso eu entrego para Deus. Eu vou me ocupar com aquilo que posso fazer agora, que é o cuidado. E depois que você passou por todo o processo, você ainda revisitou processos de perdas do passado. Então, isso é muito importante para que as pessoas que estão escutando saber que diante dos nossos desafios, das coisas que nos acontecem, é muito importante nós analisarmos até a nossa própria vida, porque existem portas dentro da gente que elas só vão conseguir ser abertas quando perdemos alguém, quando sofremos uma rejeição, quando alguém nos humilha, porque tem portas aqui dentro do nosso interior que nós vamos precisar percorrer, mas que para nós entrarmos ali dentro, vai ter que ter um estímulo externo. E que sagrado você fez com tudo isso, porque esse estímulo fez você navegar por mares dentro do seu ser, que se isso não tivesse acontecido, talvez você não conseguisse ter esse acesso e essa cura até mesmo do que foi feito. Então, é olhar para o passado com todo o aprendizado, com as lições que ele pode nos ensinar. Tem isso daí muito, né? Mas no processo, é que você conta tão bonito, sereno assim, mas esse meu processo, eu tive a serenidade de uma mamute desgovernada ladeira, tá? Eu já peguei a folha em branco, a folha do passado, já peguei, amassei, joguei fora, escrevi a nova, já botei, é rápido. E você falou uma coisa que é importante, tem muitas histórias que a gente conta pra gente mesmo, que às vezes a gente precisa de um gatilho para poder fazer. Não, a gente não precisa. O gatilho acontece se você não está vendo uma coisa simples de entender. Se você não se entrega ao seu processo de evolução, ao seu processo de amor, né? Você vai experimentar a dor. Então, toda dissolução de qualquer processo espiritual, ou mental, ou universal, de Deus, do reino de Deus, é tudo resolvido dentro de um processo chamado amor. Que aí foi o que Cristo veio falar. Você dá uma cara da outra, entendeu? Ele tem um amor incondicional a tudo e a todos. Sem ver, mas como é que é isso? Como é que eu vou fazer isso na minha vida? É simplesmente entender que o outro é seu espelho. Quando você entende que o outro é seu espelho e que o outro é necessário para a tua sobrevivência, você começa a mudar a sua forma de pensar. E você tem a possibilidade de você amar ao próximo, que você não vai entender. Se você quiser entender, esquece, não vai entender. Você tem que sentir. Para sentir, tem que entregar. E se você quiser ficar pensando aqui, você não vai chegar nunca nesse lugar. Entendeu? Nunca, nunca, nunca. Não é pensando que chega, é sentindo. Simples assim. E aí, quando você entra nesse processo, fica muito mais... Aí você não precisa de gatilho nenhum, porque você já enxerga as coisas de uma outra maneira, nada vai ser engatilhado na sua vida. Você vai ter processo, lógico que vai ter coisas, mas vão ser gatilhos muito mais leves que você não vai entrar dentro daquela bolha e reagir. Em vez de reagir, você vai tomar uma ação e uma atitude compreendendo melhor a situação do outro e a sua. Porque todo conflito que acontece no outro, que você processos negativos, processos que você enxerga o outro, é o que você tem dentro de você. Né? Assim, aquela pessoa é fofoqueira. Você é também, porque você tem internamente isso dentro de você. Se você não conhecesse, você não teria essa referência. Então, qual é o medo de você visitar esse fofoqueiro que você tem, você não quer deixar aparecer? Traz ele, joga, expande, descria esse negócio. É simples assim. Perfeito. E quando você fala de amor, é de uma forma tão profunda, porque o amor incondicional, que é esse amor ágape, que é o amor que Deus tem por nós humanos,
talvez, certamente, nunca conseguiríamos entender, porque nosso amor humano, ele vem com imperfeições, vem com o pecado. Então, é um amor que sofre de todas as influências humanas, que é diferente do divino. Mas a partir do momento que eu compreendo que eu erro, que eu falho e me perdoo, eu consigo trazer esse amor e internalizar o amor do jeito certo. Porque muitas das vezes, né, Luíde, a gente não internaliza o amor de um jeito correto, porque na infância nós fomos apresentados primeiramente ao amor diante daqueles que nos criaram, e muitas das vezes nós entendemos de uma forma errada, porque naquele período nós não tínhamos ainda consciência para entender do jeito certo. Então, às vezes, o papai chega tarde em casa, ou a mamãe está lavando a louça, ou está fazendo a comidinha, e a criança quer brincar naquela hora, o que a criança quer é brincar, e ela entende que amor é o papai e a mamãe estar ali junto brincando. Então, muitas das vezes, nós nos transformamos em adultos, mas ainda estamos encarando o amor muito infantilizado. Então, internalizamos lá atrás de um jeito errado. Então, quando nós conseguimos fazer isso que você está falando, que é respeitar, é se entregar, porque o amor é uma entrega, mas nós precisamos nos entregar sabendo que vamos ter riscos de sofrer dor. É óbvio, até porque se eu não faço a total entrega, eu não entro naquela dualidade, porque o tanto que amo, se perco, eu sofro. E preciso aprender com essas perdas. Então, quando nós trazemos esse amor, saindo um tanto do amor que é o romântico, mas o amor da realidade, onde você tem desafios, onde eu tenho problemas, onde nem sempre você vai estar de bom humor, mas você vai respeitar e tentar trazer o melhor daquilo que você tem. Isso é amor. E não um amor que, às vezes, você busca colocar máscaras para satisfazer o outro. Muitas das vezes a gente vê quantas vezes, em sinal de amor, né, Lu, as pessoas escravizam umas às outras, ciúme. Quantas coisas em nome do amor é feito e, na verdade, aquilo longe está de ser um amor de verdade. Então, quando a gente se entrega para esse amor, o mais próximo, como a gente estava conversando há pouco, o amor desapegado, o amor que é entregue, incondicional, sem eu estar querendo nada em troca de você, e você simplesmente você se doa, eu me dou, e junto nós fazemos uma unidade divina. Isso eu acho que é uma busca, não é verdade, Luíde? Primeiro que o amor, ele é muito mais simples. No amor não existe dor. Quando você está integrado, a gente tenta definir dar vários significados e sinônimos, antônimos para o amor, e não é isso. Todo mundo se engana quando pensa que está amando, e muita gente bota o coração na cabeça, e aí fica na cabeça e não está amando, não é isso. É uma bolha que você cria de amor. E aí não tem desculpa, você tem muito daqui da dualidade é a paixão. Essa é a paixão. O amor, ele é vivenciado, ele não existe dualidade, então não existe nada. Se ele é solvente, universal, se é o que Cristo falou, o amor, ele tem ele simplesmente ele é. Não dá para explicar. É sentido. Então, o amor de mãe, o amor não é amor de mãe, amor de pai, é amor. É outra história. O cuidado do pai, o cuidado da mãe é outra história. Então, a gente tem localizado o amor em lugares errados. Então começa a condicionar e aí começa o conflito, porque todo conflito vem a partir do momento que você não entende, não tem compreensão sobre um assunto. Todo conflito vem de um processo onde você não tem compreensão. Onde você não compreende aonde está o amor, ou onde está qualquer outra palavra, e você não der aquele significado, tem a confusão, porque a mente não entende. Agora, a sensação ela entende. Então, através, realmente, quanto mais você se entrega, mais você tem esse fluxo, e mais aberto você está para quê? Para estar entregue nessa unicidade que não dá para explicar o que é só sentindo. Quando você entra nessa unicidade, não existe outra coisa a não ser a observação. Observar você, neste lugar, aqui, nesta terra, neste momento, presente, você se observa como você está agindo nessa vida. E como você está, em todos os momentos, agindo com os outros, trabalhando, e o que você sente. E quando você sente alguma coisa de errado, você não vai gerar o conflito, porque ele não é um gatilho mais. Ele é só uma percepção de uma sensação que veio, que não é a relação do amor, porque nós somos humanos, a gente vai sentir, mas através, como você está muito treinado e está muito vivido no amor, você transmuta, não é uma mudança, mas é uma transmutação, é uma transformação
que é a bênção do Espírito Santo. E qual conselho você daria para as pessoas que estão nos ouvindo, que tiveram uma dor forte e estão amarguradas, ressentidas, porque ressentir nada mais é do que sentir várias vezes um sentimento que machuca dentro do nosso coração. Às vezes a pessoa não conseguiu reelaborar dentro de si o luto, muitas das vezes é a perda de alguém que muito se amou, às vezes é de um emprego. O que você falaria para essas pessoas, você que entende tão bem sobre o amor, que experimenta esse amor diariamente, o que essa pessoa que sente muitas das vezes essa dor que parece que não quer passar, o que ela pode, na prática, começar a fazer diariamente para ela conseguir revisitar aquele passado e reconstruir de um jeito novo? Primeiro desapegar, né? As pessoas ficam apegadas à dor, ficam apegadas à felicidade, é a mesma coisa. Não é um apego à felicidade, apego ao amor. Quanto mais você tenta segurar, mais elas escapam na mão. Tanto uma como outra. Então, assim, o processo, né, justamente do amor não é essa dualidade. Nem uma coisa nem outra. Então, você pensa que você vai, através da alegria, não. É o amor, você sente a alegria. Então, o amor você pode vivenciar até um processo de uma dor. E toda essa dor que vai pegar, o luto ele é importante, ele é necessário, mas durante o período. Depois de passar, isso daí é um sofrimento que você não precisa ter, que é uma percepção que você está tendo de um ciclo vicioso de apego. E quando você está pegado, não tem jeito, isso daqui vai ficar rodando, esse pensamento vai ficar rodando, vai voltando. Para ressignificar, é muito importante, aí é sobre cada pessoa, né? Mas uma das situações é revisitar aonde está o medo da morte. Talvez é o medo da morte, é o apego do amor, onde eu nunca mais vou ser feliz, porque eu criei uma dependência com aquele companheiro ou com a companheira. Então, são vários os motivos que você vai revisitar, e aí você começa a aliviar essa pressão interior. É como se fosse você está numa panela de pressão. Então, a panela de pressão está começando. Então, você tem que ter tem aquele bitinho. Aí você vai apertar para poder soltar, para você abrir aquela tampa, né? Para você trabalhar o que tem dentro. Então, é mais ou menos isso. Você revisita, você reescreve, e aí você vive uma outra coisa que você queira. Porque a vida ela é feita de um pulso de criação. Então, quando você continua criando na sua vida, você jamais vai deixar de estar gerando vida, vontade, esforço, e aí não acontece esforço. Quando você está nesse processo, já viu criança se esforçar para brincar? E quantas horas ela brinca? Aí você fala, como é que é? E por que a pessoa você está trabalhando e fica cansado? Porque esqueceu de como criar. De como criar o seu trabalho, de como criar. Porque às vezes eu consegui meu trabalho, aí daqui a pouco vira rotina, fala, ai que chato. Mas que você deixou de criar esse trabalho. E como que os pais poderiam fazer hoje, Luíde? Você falou uma coisa muito interessante, que me surgiu agora essa pergunta, que nós sabemos que nós como pais precisamos ter um equilíbrio entre a disciplina, mas ao mesmo tempo nós precisamos deixar os nossos filhos serem criativos. Então é como se o tempo inteiro nós precisássemos estabelecer um equilíbrio. Não posso prender tanto, porque senão tiro o processo criativo da criança. Mas, ao mesmo tempo, não posso deixar ir além, senão aquela criança ela não aprende o valor da disciplina. Como que nós, hoje, podemos fazer como pais para estabelecer esse equilíbrio tão importante que você falou, que é da criatividade, que é onde surge a criação, mas, ao mesmo tempo, ter diariamente essa disciplina? Primeiro tirar esse negócio, não posso, é o que você vai fazer para ser a melhor educação possível do que você conhece. Que sabe, a criatividade é importante. Tem uma coisa muito simples para a gente poder entender em muitas coisas da vida. A nossa bandeira tem uma frase que ela dá significado e muita gente não leva: ordem e progresso. A ordem, como que você conquista? Entendendo qual é o caminho que você quer para o teu filho. O teu filho, ele já nasce pronto, né? Então, assim, o que fazer? É trazer o que ele tem de melhor, estimulando ele. Então você estimula a criatividade, você estimula a ordem nele. Não é prender, é ordenar. Fala assim, olha, a ordem é aqui, ó. Você vem para cá porque aqui você não vai poder fazer isso. Isso daqui não é o lugar, mas você pode isso daqui. Você começa a ordenar, entendeu? Não é você não. Você ordena, aqui é melhor. Aqui é melhor. Quer ver? Olha como aqui não é bom. Aqui é melhor.
Você começa a trabalhar, é como se fosse um treinamento. Que lindo, estabelecer os contornos para poder colocar as fronteiras. Mas sem não. Então não tem. E o que acontece? O processo todo é um trabalho de limitação. As pessoas começam a limitar. Até quando criam as bordas, as barreiras, é você ter a expansão. Fala assim, olha, esse caminho aqui, sente esse caminho aqui, você gosta? Não. Então é esse daqui, ó. O que você sentiu? Então, é que dá trabalho isso. Assim, como que você está se sentindo agora fazendo o seu programa? Entendeu? Quantas pessoas você está atingindo? Quantas pessoas você está trazendo uma palavra que você vai ajudar agora em casa? Entendeu? Qual é a tua sensação? É isso. Você entende? A tua sensação é o teu prazer de você estar aqui fazendo isso. E olha que coisa bonita, quando você fala em sentido, a gente já caminha exatamente para a espiritualidade. Porque a inteligência espiritual, ela é exatamente a inteligência que dá o sentido para as coisas e o significado. A gente sai da parte lógica, da parte emocional, para dar sentido. Viktor Frankl fala muito sobre isso, o sentido de cada coisa, o sentido da vida. Então, quando eu percebo que vou ter trabalho, mas que o preparo é trabalhoso, eu entro dentro do processo do progresso. Isso que você falou de estabelecer exatamente as fronteiras é o que faz até os relacionamentos humanos serem relacionamentos prósperos e de qualidade. Porque muitas das vezes pessoas são machucadas porque, por não se conhecerem, não conseguem colocar os limites. Porque para eu colocar um limite numa relação, seja de amigo, seja de marido e mulher, seja qual relação humana eu estiver, eu preciso me conhecer. Porque se não me conheço, eu não tenho como ensinar o outro a me amar, como eu quero ser amada, como eu quero ser respeitada. Então, esse contorno vem desde a infância. Então, eu gostei muito disso quando você fala ordem e progresso, porque é a ordem, mas sem deixar ter o progresso. Porque o progresso vem exatamente no processo de criação, no processo de deixar ser quem eu sou, mas sem sair da ordem, da consistência, persistência, do todo santo dia. Ela acontece. Uma coisa simples. Quando você... Só para você entender, por exemplo, um dançarino, né? É como se fosse a educação do pai e para o filho. Um dançarino, os dançarinos, o casal vai dançar, né? Quer ver? Corta uma geral aqui, que agora a gente vai, Será? O seu programa vai ser diferente comigo, tá? Que é o seguinte, uma coisa é eu pegar e fazer isso com você, pegar você firme aqui, ó, e fazer isso. Olha que dureza. A outra coisa, essa é a dureza do que a gente faz normalmente para a educação dos filhos. Mas você pode simplesmente fazer com leveza. E você carrega, ó. E você vai indo. Sim. Olha. E a gente nem combinou. Ó a leveza, ó a leveza. Entendeu? Só tem leveza. Se eu pegar e forçar, a força ela não é boa. É como se fosse a água, o elemento água. Ela não oferece resistência, ela simplesmente, já dei a mão. É aqui, não faço esforço nenhum. Aí vira, entendeu? Traz, aí vai. Então é simples. Aí tem o quê? Unicidade. E aí vai. É isso que acontece. É simples assim. A conexão acontece, as coisas saem, o corpo fica livre, a liberdade acontece na mente, acontece na alma. Aí onde que acontece? As grandes apresentações, elas acontecem dessa integração. Então o que acontece? Que é daqui para lá e para cá. E aí acontece, quando você está, aí você tem a leveza, você não está duro. Opa, o que acontece? Eu vou fazer aqui, vou estar aqui, vou dançar na frente, né? Não tem a vergonha, não tem nada, porque ela é pura criação. É a criação da criança. É o que acontece quando ela está montando o seu castelo de areia naquele momento da praia. Aí a água vem e derruba, ela monta outro. Então ela vai construindo e desconstruindo, que é no pulso da vida. É tão bonito isso que você fala, porque Mademoiselle, educação, por favor, muito obrigada, por favor. É educação sendo estabelecida não a partir da força e do medo. Porque o que a gente vê muito hoje é uma educação em que eu obedeço porque eu tenho medo, porque usa-se da força, mas a forma que você está falando de educação, que é muito bonito, é baseado no amor, na leveza, na compreensão e na condução a partir daquilo que vejo, a partir daquilo que estabeleço como princípios e valores. Isso, é exatamente isso. É o que você entende. Então, é tão gostoso quando você consegue ter esse processo de criação, na criação dos filhos, te dá prazer, te dá energia, te dá força. E isso é o próprio exemplo na criação
da sua vida em outros pilares, como vai lá, no pilar de grupo de trabalho, no grupo que você monta para você ter a sua espiritualidade, no grupo de esporte, no grupo de, sabe, nos vários grupos que acontecem, que a gente tem a formação. Então é isso que a gente tem que aplicar, essa energia, essa construção, essa força e esse amor. Que inclusive a gente estava conversando até agora há pouco, né? A gente está aqui no estúdio de gravação do Lehman e a gente estava conversando que criar esses ambientes ficam muito propícios para que nós possamos expandir nossa consciência, que eu até conversei contigo que um dos meus maiores processos de expansão para escrever o livro Todo Santo Dia foi inclusive nesses treinamentos que eu ia do Marcelo Lima e que você me compartilhando também que muitas expansões você teve dentro desse tipo de ambiente que também foi lá. Então, como que é para você o ambiente, Luíde? Quando nós estamos na nossa casa, já estamos chegando até no final, mas essa pergunta é muito importante porque a gente sabe da importância do ambiente dentro da nossa vida. Então, a construção principalmente da nossa casa, que não pode ser apenas paredes, mas precisa ser um lar. Porque o que eu vejo muito? Eu vejo filhos que viram turista dentro de casa, que parece que a casa é um hotel, pais que não estabelecem mais pontes, e aquilo se torna uma casa e não um lar. E eu queria que você falasse, para a gente concluir de uma forma muito bonita agora, como estabelecer um lar emocional e espiritual dentro da nossa casa, porque é a nossa primeira fonte, e depois transbordando isso para dentro, fora e para toda a humanidade. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Essa é a pergunta de $1 milhão. Não, mas tendo o processo, não tem jeito. Cada um tem que se revisitar. Tem um processo de aprimoramento individual, primeiro, porque temos o processo de indivíduo para poder entender como a gente pode fazer essa entrega para os outros, entender o que significa liderança, processos dentro da sua vida, do que realmente é o pai, né? Porque muitas vezes a pessoa vira pai e mãe e não tem uma preparação para isso, né? Não se prepara, a gente prepara pela vida. E ok, é lindo isso daí, mas a gente pode muito mais se a gente aprender. Hoje tem muita coisa disponível sobre educação. E aquilo que cabe a você é a melhor maneira de você aprender e evoluir sempre, que não dá para... O conteúdo, a história, a educação não pode parar nunca da vida. Então, quanto mais você vai descamando as verdades, até você encontrar essa verdade, e aí você faz uma coisa, você cria algo específico para aquilo customizado, sabe, para a tua vida, para cada um, né? Então, assim, uma regra geral é o amor, mas o amor é abstrato. Cada um tem que ter uma vida, né? Cada um tem uma vida diferente, um processo diferente, e ela pode viver aquilo da melhor maneira possível, né? Para o crescimento dos filhos, para o crescimento da esposa, para o crescimento do marido, para o crescimento dos pais, dos avós, de toda a família. Nossa, Lu, eu queria sim passar vários programas, inclusive você já está convidado para um próximo programa que eu tenho certeza que vai ser audiência total. Mas tudo bem, mas a gente vai dançar não? Vamos preparar uma música? Dançando? Então, antes de mais nada, muito obrigada. A gente vai dançando e eu vou concluindo. Muito obrigada pela sua presença. Estávamos no programa Todo Santo Dia, de direcionamento espiritual e emocional, com o nosso querido dançarino Luíde Baricelli. Isso. Muito obrigada.